Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito do dia 24 de janeiro. Gente, estamos aí na reta final de janeiro. Eu espero que vocês estejam fazendo aquela técnica do Salmo 23. Eu estou fazendo desde o dia que eu postei o vídeo, falei para vocês, e tá sendo assim maravilhoso, porque você vai sentindo toda aquela energia. Então, quando eu falo para vocês, bate no corpo quando você está fazendo alguma afirmação bíblica, olha, gente, eu fico toda arrepiada. Isto é energia que teu corpo está emitindo e está falando isso mesmo. Então, nossos preceitos estão assim na reta final. Espero que vocês estejam praticando, porque é o que eu falo aqui. Sem prática, nada adianta, nada vai pra frente. Só fica aqui, ó, tudo aqui como eu fiz por muitos anos. Muitos anos ficou tudo aqui. Eu consegui uma coisinha, porque a gente, né, consegue uma coisinha e de repente volta pro patamar, porque se acomoda. Lembra do outro preceito que a gente leu aqui? Não torne o comodismo um hábito. Acho que foi isso, né? Deixa eu ver aqui, olha, até faz tempinho que a gente leu. Mas eu acho que é isso mesmo. Não torne o comodismo um hábito. Porque é isso que faz. O comodismo acaba virando um hábito e a gente não consegue sair do lugar. Tá bom? Então, eu tiro esses preceitos, já falei pra vocês, do preceito de luz, do Masaharu Taniguchi, que é da Seichonoye, que eu amo, porque te conecta com o Dr. Joseph Murphy, com o Neville, com o Joe Dispenza. Todos esses ensinamentos, gente, você sabe para que eles servem? Para provar para as pessoas céticas, para as pessoas racionais, lógicas. É para isso que eles servem. Não que não seja necessário, claro que é. Tudo a gente precisa estudar os fenômenos, né? Essa é a lei, estudar os fenômenos, mas não ficar apegado à objetividade, aos passos, né? Porque às vezes a gente se perde nesses passos. Será que tá fazendo certo? Será que tá fazendo errado? Não fique apegado nisso, tá bom? Siga o processo e vá embora, que tudo vai dar certo na sua vida. Então vamos lá pro preceito do dia 24 de janeiro. E o título, para quem não lembra, o título, olha só: recebendo as orientações do Espírito Divino. Então esse mês é para você se conectar e tá aí recebendo, assim como eu estou recebendo aqui muitas intuições, muitos insights, muitos pensamentos que eu estou compartilhando aqui com vocês, para vocês terem uma vida magnífica, maravilhosa, porque nós nascemos merecedores, nós nascemos herdeiros de toda a riqueza de Deus, de todo o amor de Deus, de toda a sabedoria de Deus, tá bom? E espero que esses preceitos é para você se preparar para o seu dia. Então preste atenção às sincronicidades que estão acontecendo com você. Vamos lá. Dia 24 de janeiro. Olha só, gente, já começou. Reconheça as bênçãos de Deus que preenchem o universo. Olha que lindo. O homem é filho de Deus e está rodeado por todas as coisas boas que vêm de Deus. As dádivas de Deus aparecem em todos os lugares, em todas as coisas, no ar, na luz solar, nas águas, nas paisagens, no canto dos pássaros, para nos abençoar, proteger e suprir. As bênçãos de Deus nos acompanham onde quer que estejamos e não podemos fugir delas, mesmo que queiramos. Não importa o que possa ter ocorrido ontem ou que possa estar ocorrendo hoje, Deus está sempre junto de nós, com sua bondade infinita. Se depararmos com alguma dificuldade aparentemente impossível de ser solucionada com nossa capacidade humana, devemos efetuar várias vezes a seguinte mentalização: não sou eu quem resolve o problema,
Deus irá resolvê-lo. Lembra, gente, que eu falo sempre daquele exercício que ele passa. Olha o que ele fala aqui. As dádivas de Deus aparecem em todos os lugares. Se você não está percebendo as dádivas de Deus, é porque você não está olhando, não está agradecendo a vida maravilhosa que você tem. Então, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue. Pare de se preocupar, agradeça o que você tem hoje, agradeça, tenha amor no seu coração. Tá aqui, ó, Deus aparece em todos os lugares, em todas as coisas, no ar. Lembra que eu comecei a falar do preceito? Tudo que é passado aí pra gente, que tá acabando a água, o ar tá poluído e um monte de coisa. Olha só, onde o ser humano está apegado? Já tem seres magníficos cuidando disso para nós, porque o ser humano é maravilhoso. Gente, eu tô aqui em São Paulo, todas as vezes que eu pego um metrô e paro numa estação, eu fico admirando a potencialidade de uma pessoa que construiu tudo isso aqui com apenas uma ideia. Que quem colocou essa ideia na cabeça desse ser humano maravilhoso? Deus. Então Deus, gente, Deus está em todos os lugares. Deus construiu esses prédios, metrôs, casas, rios, árvores, florestas, mar. É lindo demais. Então quando a gente faz aquele exercício, meus olhos são os olhos de Deus. Os olhos de Deus só vem a bondade, a harmonia, a paz, a riqueza, a abundância. É isso, você começa a enxergar coisas diferentes, porque você está olhando com os olhos de Deus. Olha que coisa linda, o canto dos pássaros. Acho que teve um vídeo aqui que até falei, ó, o passarinho cantando aí. Não sei se vocês lembram, mas é isso. É isso, é você admirar cada pedacinho do seu dia. Cada calor, porque tá fazendo realmente um calor, eu tô aqui suando já, logo cedo suando. Então, é agradecer. É agradecer o frio, é agradecer a chuva. Não importa o momento que você esteja, saiba que Deus está com você, peça ajuda e acredite que Ele já está fazendo por você. Mas se você pedir e ficar preocupado, não adianta. Porque você continua pedindo e continua preocupado. O que vai adiantar? Não vai adiantar. Por quê? Você não acredita. Se você está preocupado, você não acredita. Você tem dúvida de que aquilo vai manifestar. Já está tudo aí dentro de você. É só você abrir a porta e deixar a solução para o seu problema sair. Já falei isso para vocês. Aceite a bondade de Deus. Aceite o amor de Deus. Lembra que eu falei para vocês que a gente não está habituado a receber elogios. Eu muitas vezes. Até teve um amigo meu que falou, nossa, Cris, você não sabe receber elogio. Eu acredito que ninguém sabe receber elogio, né, gente? Porque quando a gente fala assim, ah, obrigada, eu sou linda mesmo. Ah, obrigada. A pessoa acha que você é arrogante, metida. Porque nós fomos ensinados assim, né? As pessoas confundem humildade. Confundem. Então a gente precisa sim aceitar os elogios. Você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, você é um sucesso total. Dá uma olhadinha naquele vídeo que tem aqui da cura da rejeição, gente. Aquele vídeo eu recebi da minha potência infinita para mim, mas eu falei, eu preciso, claro que foi solicitado para eu compartilhar com vocês e por isso que eu coloquei ele aqui, porque ele tá assim maravilhoso, maravilhoso. Se você sente algo dentro de você, se você sente uma dor de rejeição, de baixa estima, de não se achar, sabe? Tem duas orações aqui que eu recebi, duas afirmações maravilhosa, uma para a cura da rejeição, que é essa que eu tô falando para vocês, e uma do ser magnífico. Você é magnífico.
Você nasceu magnífico, tá bom? Dá uma olhadinha depois e preste atenção se você não está percebendo a beleza, as dádivas de Deus ao seu redor. É porque você não está agradecendo o que está acontecendo na sua vida. Comece a agradecer pela sua vida. Comece a agradecer pela sua cama onde você dorme, pela louça que você está lavando, pelos seus filhos darem trabalho, porque filho dá trabalho, né, gente? Vamos combinar, não vamos ser hipócrita aqui. Dá trabalho, mas graças a Deus é saudável. Quantas pessoas que estão aí com problemas com filhos, que têm doença mesmo, não é? Então, comece a agradecer nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Um sorriso que você recebe de alguém. Comece a perceber. Comece a perceber. Comece a olhar com os olhos de Deus. Comece a falar, proferir palavras com a boca de Deus. A ouvir com os ouvidos de Deus. Como que eu vou ouvir com os ouvidos de Deus, Cris? Deus não vai ouvir reclamação. Deus não vai ouvir xingamentos. Deus não vai ouvir pessimismo. Deus não vai ouvir tragédia. Deus vai ouvir somente o bem. Deus vai olhar somente o belo, a harmonia. E não importa o que você fez, gente, você é filho de Deus. Deus não menospreza ninguém. Você é igual a qualquer pessoa perante Deus. Todos nós somos filhos de Deus, independente do que tenha acontecido na sua vida. Põe isso na sua cabeça. Não esqueça desse ensinamento. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Olha, começa a bater. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Bata no seu corpo. Só existe Deus e o que vem de Deus. Sinta o amor de Deus em você. Porque Ele está aí. Tá bom? Então eu espero. Vamos ler mais uma vez aqui. Como é de praxe, ler mais uma vez o preceito de hoje para preparar para você ter um dia assim maravilhoso, mais do que extraordinário. Reconheça as bênçãos de Deus que preenche o universo. O homem é filho de Deus e está rodeado por todas as coisas boas que vêm de Deus. As dádivas de Deus aparecem em todos os lugares, em todas as coisas, no ar, na luz solar, nas águas, nas paisagens, no canto dos pássaros, para nos abençoar, proteger e suprir. As bênçãos de Deus nos acompanham onde quer que estejamos e não podemos fugir delas, mesmo que queiramos. Não importa o que possa ter ocorrido ontem, o que possa estar ocorrendo hoje, Deus está sempre junto de nós com sua bondade infinita. Se depararmos com alguma dificuldade aparentemente impossível de ser solucionada com nossa capacidade humana, devemos efetuar várias vezes a seguinte mentalização: não sou eu quem resolve o problema. Deus irá resolver e a solução vai aparecer. Sempre fale: não sou eu quem resolve o problema. Deus irá resolver. Então, gente, olha o que ele fala mais uma vez aqui, ó, sempre na segunda vez, né? Olha o que ele fala. As dádivas de Deus, elas estão aqui para nos abençoar, proteger e suprir. O que isso quer dizer? Que não é para todos. O sol não vai escolher, eu vou pegar o sol lá vou usar aqui a Rúbia. Amor, linda, potência infinita, Rúbia. Vou usar você aqui. Vou aparecer o sol só para a Rúbia, porque a Rúbia é diferente. E não vou aparecer para a Cris, porque a Cris, não. O sol é para todos, o mar é para todos, os rios são para todos, as montanhas para todos. Deus não faz diferença.
por que ele faria diferença de você? Tá bom, gente? Então, as dádivas de Deus estão aí para nos abençoar, proteger e suprir. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado, suprido pelas dádivas de Deus, como está escrito aqui no preceito. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas, vocês são maravilhosos. Até amanhã com o preceito do dia 25 de janeiro, que está maravilhoso, prontinho para fazer o seu dia melhor ainda, tá bom? Um beijo, até amanhã.